Bom dia a todos, eu me chamo Gustavo, estamos aqui para mais uma live no Centro de Mídias. Eu sou o coordenador do campo, estou aqui com a doutora Sandra Marques e eu queria agradecer muito a presença de todos, a Sandra mesmo, todos que estão na plateia, no palco, e também a todos que estão aí de casa assistindo nossa live. Vou passar a palavra para a Sandra para ela se apresentar. Obrigada, bom dia a todos. Eu sou Sandra Marques, estou na coordenação estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo no Estado de São Paulo. E é uma honra estar aqui com você hoje, Gustavo. E com casa também, para a gente começar a dar início, comemorando nesse Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, uma data especialíssima, porque o tema da Organização Mundial da Saúde é a proteção de crianças e adolescentes para a iniciação do uso do tabaco e ou nicotina. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, o quão importante é a gente ter informação, né? A ideia aqui é realmente participem aí de casa, de onde vocês estiverem assistindo, pessoal aqui na plateia, principalmente para a gente esclarecer dúvidas relacionadas ao uso de nicotina. Eu vou frisar bastante a questão do uso de nicotina, porque eu acho que esse é o momento da gente tirar as nossas dúvidas e mudar uma mudança de estigma mesmo do que é o uso de nicotina. Vamos começar? Bom, o que é o impacto do tabaco, o uso do tabaco no mundo? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo ainda são tabagistas. Tabaco mata até metade de seus usuários. Eu diria de cada 3 pessoas, 2 delas se impactam em relação ao uso de tabaco. E a gente pode considerar também o que a gente chama de tabagismo passivo. Conviver com o também causa doenças, né? Então, se a gente tivesse que tirar alguma coisa do mundo, seria o uso de tabaco. É o que a gente fala que são fatores de risco de várias doenças e várias patologias. A terceira causa, o tabagismo passivo. Então, conviver com fumantes também faz muita diferença. Às vezes, aquela saidinha para conversar com o seu colega durante o momento que ele está fumando, isso impacta na sua saúde também. Não é porque eu não fumo, mas se eu conviver com esse fumante, mesmo em ambientes abertos. Ok? Terceira chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o chamado enfisema pulmonar, que só existe essa patologia porque quase 90% das pessoas fumam. Quem morre dessa doença, morre porque fumou um dia. Quase 80% desses fumantes estão em países de baixa e média renda, então a gente considera que é uma dependência química relacionada principalmente a determinantes sociais. Acho que vocês vão ouvir falar muito disso, sempre em questão de políticas públicas, inclusive, está ligado à pobreza e à falta de informação, né? Porque hoje tem muita informação sobre o tema, a gente já entende que fumar faz mal, usar narguile, usar cigarro eletrônico, sempre vai causar uma consequência. E segundo a Organização Mundial de Saúde, já é considerada uma pandemia, está em todos os países em desenvolvimento e mais pobres, né? Doença crônica é para o resto da vida. Uma vez que você se tornou dependente, é para o resto da vida, a gente vai ter que estabelecer o cuidado desse usuário e o autocuidado, que a gente preza tanto na condição crônica. E uma doença pediátrica, então, o processo de iniciação dessa doença se dá muito precocemente. Considerando que o Brasil é o país do mundo, o maior exportador de tabaco do mundo, o maior produtor é a China, a gente ainda tem muito impacto econômico nesse cultivo. Então, entender que a indústria do tabaco
ela sempre vai utilizar de estratégias para atingir o público e agregar mais novos consumidores. Na meta da Agenda 2030, é um objetivo de desenvolvimento sustentável, inclusive, para a gente trabalhar alguns temas. E na meta 3A, a gente tem o fortalecimento da implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Por que eu estou aqui hoje? É uma das medidas que a gente chama de educação e conscientização. Vocês já ouviram falar um pouco do programa Saber Saúde, Saúde na Escola, e isso tem muito a ver com os fatores de risco das condições crônicas. Quando a gente traz esse tema hoje em comemoração sem tabaco, é justamente para trazer informações mais atualizadas sobre os temas. Então, na meta 3A, fortalecer isso, a implementação da convenção, é fundamental. A Convenção Quadro é o primeiro tratado de saúde internacional assinado e ratificado por 182 países, incluindo o Brasil. O Brasil foi o segundo país no mundo a implementar essas medidas. Por que eu estou trazendo isso? Entender que ela funciona assim. O Brasil é um modelo exitoso nessa implementação, e essa implementação se deveu principalmente pela atuação de vários atores. Então, a gente está falando da Secretaria da Educação, do Meio Ambiente, da Saúde. A gente trabalha com todos os setores ligados à produção de conhecimento e também à produção de alguma ação que possa facilitar que a política é uma política de Estado, ou seja, independente do governo que venha, ela foi assinada internacionalmente. Isso é muito importante para a política pública, porque ela tem estabilidade, né? Então, é o que a gente chama, na realidade, é uma política apartidária e tem sustentabilidade, ok? Então, entre muitas pesquisas que a gente tem nacionalmente sobre o uso de tabaco, a gente tem observado recentemente de prevalência do uso, as pessoas estavam parando de fumar. O Brasil é considerado um modelo exitoso disso, por várias medidas que a gente foi tomando. Mas, principalmente, porque há 2 anos atrás começou a aumentar a prevalência de novo do uso, e provavelmente por novos produtos de entrega de nicotina. Então, a gente está falando de narguile, cigarros eletrônicos, né? E é uma população que está fazendo uso de 18 a 20 cedo, a gente evitar o uso de tabaco, menor a chance de se tornar um dependente. Quanto mais cedo você entra em contato com uma substância psicoativa, como a nicotina, mais fácil você se torna um dependente desta substância. Por quê? Porque a gente está num momento de podas neuronais nessa fase da adolescência. Então, os neurônios, a gente ativa uma chavinha ali no nosso cérebro, e isso vai ficar para o resto da vida. Então, entender que isso faz muita diferença com a substância. É bom evitar, né? A Convenção Quadro eu já falei, e aí eu trouxe um pouquinho das medidas que foram implementadas para vocês entenderem um pouco como que funciona uma política pública, que eu acho que é importante. A proteção da política, ela se deveu principalmente a todos esses fatores, mas ela se dá porque hoje a gente consegue abrir os documentos da indústria do tabaco. Esse tratado permite que eu veja documentos estratégicos dessa indústria e vejo, por exemplo, que desde a década de 60, no século passado, lá, a gente já tinha planejamento da indústria em lançar o cigarro eletrônico. Porque, por conta desse tratado, um dia ia ter que parar de fabricar tabaco, né? Fabricar cigarros eletrônicos, não, nicotina. Preços e impostos, a gente está falando da Receita Federal. O Brasil ainda tem um preço do maço de cigarro muito baixo.
R$ 5. Todo cigarro abaixo de R$ 5 é considerado de origem ilícita. Então, observar que o mercado ilícito existe, sim, mesmo com uma droga sendo regulada. Droga lícita, álcool e tabaco, são duas drogas lícitas. Não significam que não causem nenhum mal à nossa saúde. E aí eu vou frisar bastante a saúde física e mental, porque ambas acabam agindo e interferindo na nossa saúde mental, inclusive. Preços impostos, né? Ambientes livres de tabaco. Acho que essa foi a nossa grande sacada no mundo. O Brasil foi um modelo exitosíssimo nisso, e São Paulo foi pioneiro. Desde 2009, a gente teve o lançamento da Lei Antifumo, e isso trouxe uma concepção do comprometimento social que o uso de tabaco traz para as pessoas. Então, esse comprometimento social traz o tema de que é uma droga que só quem usa sente o efeito. O álcool, se as pessoas utilizam de álcool, às vezes elas ficam trançando as pernas, altera o comportamento. E no tabaco, a gente não consegue ver isso visualmente, né? Na prática. Às vezes a gente não tem essa noção. Mas na saúde mental ele altera muito. Regulação, a gente está falando de advertências sanitárias, principalmente na rotulagem das embalagens. Então, essas advertências que têm aumentado nos maços, que causa doença. A gente está falando de cientização, então a gente está falando do programa Saúde na Escola, Saber Saúde, a gente já tem programas elaborados para isso. Quando a gente fala da regulação, a gente está falando, por exemplo, que cigarro eletrônico é proibido no país desde 2009, por uma RDC chamada 46. Há cerca de 20 dias atrás, 19 de abril, quase um mês já, né? A gente teve uma nova audiência pública da Anvisa e a gente teve o lançamento da RDC, a questão da educação e conscientização sobre o uso desses produtos, mas principalmente tentando aumentar a questão da fiscalização. Quem fiscaliza não é o governo só. Quem fiscaliza é a sociedade, que está vendo uma loja vender um produto contrabandeado, entender que isso também faz parte de facção criminosa atuando. Então, entender que a gente precisa trazer esse tema para a sociedade e vocês também serem os fiscais disso. Mercado ilegal, a gente tem desde 2018 já como um braço da convenção, chamado o Protocolo de Enfrentamento ao Mercado Ilícito de Tabaco, justamente para ver onde é que a gente tem maior apreensão de drogas. A venda de tabaco ilegal está muito ligada à compra de armamentos e de drogas ilícitas também. Então, a gente, quando faz uso desse mercado, também alimenta a questão do mercado ilícito. E trata toda a cadeia produtiva do tabaco. Então, as pessoas que plantam tabaco também se adoecem, porque elas fazem a colheita, às vezes sem aparato, tem muita criança, trabalho infantil, trabalho escravo, às vezes. Isso tem muita denúncia, inclusive, no Ministério Público, nas áreas produtoras. E o governo do Brasil também trabalha com alternativas a essas culturas, para transformar, por exemplo, uma monocultura numa policultura. A Lei Antifumo, então, fez 15 anos, agora em maio. A gente teve um evento até na Lesp, acho que eu te mandei o vídeo, inclusive, falando sobre isso, o tema. Como é importante a gente sempre relembrar que São Paulo foi pioneiro nessa questão dos ambientes livres de tabaco. A lei ampliada para o Brasil, a Presidência da República promulgou a lei, então isso daí foi bem importante.
As datas comemorativas que a gente tem, 31 de maio e 29 de agosto, são datas importantes para os grêmios, inclusive, fazerem ações sobre o tema, sempre seguindo a linha da questão do tema da Organização Mundial de Saúde, falar mais sobre promoção de saúde, a gente falar um pouco mais de saúde, e aí a gente chega no tema que a gente trouxe hoje. Então, as últimas pesquisas têm desenvolvido que quase 25% dos jovens de 18 a 24 anos aumentaram o uso ou fizeram a primeira experimentação do uso de nicotina em um ano. Isso tem aumentado muito a prevalência entre vocês, né? Nessa faixa etária anterior, né, a essa população. E o quanto é importante a gente evitar o uso nessa época. É álcool, é tabaco, que haja no nosso sistema mesolímbico. Então, eu falei sobre a proibição, e aí eu trago para vocês um pouquinho, qual que é a diferença, Sandra? Hoje, tem diferença da nicotina dos cigarros tradicionais, comburentes, para os cigarros, para o narguile, para cigarro eletrônico? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. A nicotina de base livre, ou freebase, ela está contida nos cigarros tradicionais. Ela foi criada ativos e aromatizantes, que é isso, o cheirinho de manga, cheirinho de menta, o gosto. Então, o paladar e o olfato sempre foram muito atrativos para esses produtos. Tanto é que a gente já tem um projeto de lei tramitando no Senado desde 2012, e a gente não conseguiu aprovar de vez, porque tem atuação, né, da indústria para crianças e adolescentes na iniciação. Então, essa nicotina, eles adicionaram a amônia, a molécula de nicotina. Por quê? Porque a amônia permitia que a nicotina chegasse mais rápido ao nosso cérebro. E isso causava uma sensação mais rápida de prazer e intensificava o processo de dependência. Dependência química é um processo que se estabelece por várias fases. Eu começo a utilizar uma substância, eu vou estabelecendo tolerância para essa substância, e aí eu preciso de maior quantidade e mais vezes para eu sentir a sensação anterior. E é assim que a gente vai estabelecendo dependência. Quando a gente retira a substância, a gente cai numa coisa que chama síndrome de abstinência, ou seja, é aquela vontade momentânea e insuportável de querer fazer uso da substância. Vou lá fora fumar. Eu vou lá fora, atrás da minha substância, retornar o uso dessa substância, porque ela já caiu, o metabolismo dela a quantidade no nosso metabolismo já foi absorvida. Então, entender que isso faz muita diferença. Hoje, nos cigarros eletrônicos, a gente tem o sal de nicotina, ou nic salt, que além da amônia, de ácido benzoico. Esse ácido benzoico reduz a aspereza das altas concentrações de nicotina, porque esses dispositivos têm muita quantidade de nicotina. Durante as avaliações da Anvisa, inclusive, a gente tem observado que o cigarro tradicional ele tem 1 miligrama de nicotina por cigarro, ou seja, no maço a gente tem 20 miligramas. Cada cigarro de cigarros eletrônicos que chegam a conter 90 miligramas de nicotina, 4 maços e meio. Então, são altas concentrações. Para alguém inalar, vaporizar um dispositivo desse, necessita, por exemplo, que a gente tenha algum aditivo que camufle esse gosto muito forte e intenso da nicotina. Com isso, reduziu a aspereza dessas altas
altas concentrações de nicotina. Quanto mais nicotina eu entrego, maior dependência eu estabeleço. Entenderam? Por quê? Porque os tratamentos de hoje para cigarros que tem no SUS, eles têm protocolos e diretrizes terapêuticas definidas para a quantidade de nicotina de um maço de cigarro. Esse tipo de nicotina hoje, que a gente tem nos cigarros eletrônicos, a gente ainda não tem um protocolo estabelecido. Então, quando as pessoas querem parar de utilizar, vão sofrer muito mais sintomas físicos e psicológicos, com certeza, para desmamar dessa nicotina. E aí a gente tem a nicotina sintética, que, na realidade, essa é a grande finalidade que a indústria hoje tem, mas que a gente utiliza ainda só como terapia de reposição de nicotina, para fazer o desmame do uso de tabaco, e principalmente, quando a gente mame, precisa ser estabelecido dentro de um grupo e num tratamento. Então, a gente tem a nicotina, que se uniu ali ao sal de nicotina, que é o ácido benzoico, e que estabelece a dependência muito mais rápido. A gente tem hoje 4 gerações de cigarros eletrônicos, então eu estou falando de... A primeira geração era descartável, parecida muito com um cigarro comum, né? Porque você fumava, usava e jogava fora. A segunda geração era já recarregável, cartuchos já pré-cheios, substituíveis, alguns com regulagem. Então, aí começou a vir o público mais jovem, porque eles faziam, às vezes, alguma coisa via internet, né, pelas mídias. Então, concursos de baforadas, de fumaça, como é que saía aquele vapor, jovens pela internet. A terceira geração, também recarregável, quanto mais eu fui usando, maior quantidade eu precisava. Eles criaram uns tanques na terceira geração. Então, você enchia de líquidos ali, e aí ali começa o nosso problema, porque ali a gente começa a ter a mistura de outras substâncias, como a cannabis. Então, maconha líquida, né? Que é uma droga ilícita, causa dano também ao nosso sistema nervoso central, traz uma série de consequências, principalmente na idade que vocês estão. A quarta geração pode, descartável ou recarregável, para encher de nicotina ou maconha líquida. Mas hoje a gente tem visto drogas, países que regularam o uso de maconha, como os Estados Unidos, e alguns que regularam cigarros eletrônicos, a dispensação de fentanil ilícitas e que causam muitos danos, e que a gente tem visto aquela epidemia lá nos Estados Unidos, principalmente por conta dessas drogas ilícitas, opioides, né? Então, é um veículo para a dispensação de várias drogas, e é por isso que a gente tem que fazer a prevenção disso. Tem vários modelos de cigarros eletrônicos. Eu acho que é importante a gente considerar que a atratividade disso, segundo a indústria, era para, em alguns países, se utiliza isso para tratamento, mas a atratividade é para jovens, né? Gente que ainda nunca fumou, acaba fumando por conta desses dispositivos, e fazendo o que a gente chama de uso dual. Começa no cigarro eletrônico e migra para o cigarro tradicional, porque não aguenta também bancar a dependência, né? Fica caro utilizar cigarro eletrônico todos os dias, e acaba migrando para outro tipo de dispositivo, que é tão importante a gente falar hoje aqui. Propileno glicol, que causa irritação respiratória. Quem é asmático aqui na plateia? Então, asmática é um problema com cigarro eletrônico. Considerar que a asma, a gente teve a comemoração do Dia Mundial da Asma esse mês também.
o asmático, 5 asmáticos morrem por dia no Brasil por falta de tratamento, por falta de diagnóstico, e entender que, às vezes, você entra em contato com um líquido desse, é que você vai começar a ver que você tem algum problema. Causa irritação respiratória, aumenta o risco de asma, né, mas naquela condição mais aguda, que você precisa de usar uma medicação de resgate, e, às vezes, não resgata. A pessoa vai a óbito mesmo. Formaldeído causa câncer de nasofaringe, leucemia e linfoma. Produtos que a gente chama de grupo 1 da IARC. IARC é uma classificação internacional do risco de uma substância causar câncer. Como é que eu regulo no meu país, pensando em saúde pública, uma substância que causa câncer? Já pensaram nisso? Então, quando a Anvisa proíbe, ela está sendo certíssima, porque assim, as evidências científicas mostram que o produto causa câncer. Algum momento a gente vai ter, até 2050, vai ser a doença que vai mais matar as pessoas no mundo, né? A gente precisa ficar atento com isso. Glicerol, acetaldeído, possivelmente cancerígeno, acroleína, também causando danos pulmonares e cardiovasculares. Então, por que tanto jovem tem sofrido infartos mais cedo? Desde a Covid, a gente viu muitos jovens também irem a óbito. E hoje já se fala em pneumologia de que talvez tenham sido subnotificações de cigarros eletrônicos. Porque não foi só a Covid. O rapaz, a moça, já fazia uso dessa substância e provavelmente a gente subnotificou, ou seja, e também não dava para notificar. A notificação da doença do cigarro eletrônico, chamada EVALI, saiu há pouco tempo pelo CID-11, que é o Código Internacional de Doenças. Então, agora a gente vai considerando que essa substância tem trazido ao nosso país. A gente está falando também de ferro, alumínio e níquel, que causam fibrose pulmonar. Então, é metal pesado nos nossos alvéolos o tempo inteiro. Cigarro eletrônico aumenta a chance de infarto agudo do miocárdio, angina, dor no peito, né? Ou doença coronariana, então, causar algum mal para o nosso coração cerebral, que é o derrame, né? A gente sempre escuta falar dessa forma. Os estudos já têm demonstrado isso, e são estudos modernos, tá? 2022, por exemplo. Asma e cigarro eletrônico é uma arma na cabeça. O imediato é que a gente já fica com disfunção das pequenas vias aéreas. Aumento da inflamação eosinofílica, que a gente chama. Essa inflamação nos pulmões causa danos irreversíveis. Então, entender que tem uma nos nossos pulmões. Aumenta o overlap, ou seja, duas doenças ao mesmo tempo, asma e DPOC, que é o vulgo efizema. E a doença do cigarro eletrônico, que foi muito divulgada em 2019, nos Estados Unidos. A gente já começou com a grande epidemia. Foi aí que os Estados Unidos, por serem estados independentes, começaram a partir por tratamento, porque eles não chegam nem ao pé do nosso tratamento aqui no SUS. Né? O Brasil abrange o Brasil inteiro, são todos os estados e mais o Distrito Federal, disponibilizado em todos os níveis de atenção. Tamanha é a gravidade desse mal, que é o tabagismo e, eu diria hoje, nicotinismo. Então, entender que a gente tem, pós-pandemia, uma população preparada para o uso dessa substância, principalmente que o uso de nicotina está muito ligado. Então, pacientes mais ansiosos, mais depressivos, realmente é um prato cheio. Qual que é a mensagem final que a gente traz aqui? Quando vocês ouvirem falar que cigarro eletrônico foi feito para tratamento
de tabagismo é mentira, é fake. Porque o cigarro eletrônico ele mantém as dependências química, psicológica e comportamental. É a porta de entrada de várias outras substâncias. 50% das pessoas que nunca haviam fumado começam a fumar. Cigarro eletrônico é cigarro. Quadruplica a iniciação no cigarro comum. Então, inicia num e vai para o outro, migra. Riscos a curto prazo, várias doenças. O que o cigarro... Estou fazendo uma comparação bem light, tá, gente? Tem, o cigarro causa câncer, causa um monte de problema. Mas entender que, às vezes, se demorava mais para ver isso, ele seja menos ruim. Mas o cigarro eletrônico, a gente vai ver uma geração mais comprometida, mais jovem, tendo que tratar dessa patologia. E riscos a longo prazo também, doenças respiratórias, cardiovasculares e cânceres. É isso. Obrigada. Eu gostaria de parabenizar você. Achei muito interessante todos os pontos que você colocou. E queria abrir agora para quem está no chat, quem está na plateia, querer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Bom dia. Tá? Bom dia, me chamo Victor Pimenta, sou aluno da Escola Ovídio Pires de Campos, da diretoria de Santo André. E eu vim perguntar para você, doutora, para o conselheiro, eu acho que foi muito importante o que foi apresentado, porém, para nós que somos do Grêmio, eu acho que a gente queria um meio de aplicação da conscientização nas escolas. Porque nós temos o público-alvo é de 18 a 24 anos, porém, também a gente encontra usuários de 14 a 16 anos, e a gente precisa saber um meio de conscientizar essa idade. Então, fica muito complicado quando a gente pode falar de uma maneira, são duas maneiras de se tratar o público-alvo. Então, quando nós falamos com adultos, como eu, né, um pré-adulto, mais técnica, porém, para essas idades, como o 8º e 9º ano, que são de 10 a 12 a 14 anos, eu acho muito importante a gente trabalhar de uma linguagem mais simples e mais jovem. E eu queria saber de vocês, qual a sugestão que vocês dão para a gente da aplicabilidade da conscientização. Bom, eu vou responder porque realmente foi bacana de você trazer essa questão, porque essa é a ideia, né? Isso aqui está sendo um evento para dar um start a um projeto dentro do Comitê Estadual de Ações Preventivas da Política sobre Drogas, a trabalhar com vocês durante os próximos meses. Vai ter um projeto bem bacana. Então, a gente vai construir juntos essa ferramenta para a gente trazer as diferentes linguagens para cada público. O que a gente está aqui hoje reunido é que a gente vai qualificar vocês, isso aqui é uma live só inaugural, mas para qualificar vocês, para trazer esse tema para todas as idades. Então, eu acho importante convocar a vocês, que estejam atentos a isso e comecem a fomentar, porque são vocês que vão me trazer também como trazer esse tema para essa população. Acho que é super importante, realmente, a linguagem mais técnica não é a linguagem que a gente vai trazer para vocês na educação, mas a gente vai construir isso juntos e eu conto com você. Perfeito. Muito obrigado. Eu só queria pedir encarecidamente para você, que faz parte dessa comissão, para quando essa formação para a gente, dessa socialização, dessa conscientização chegar, que ela venha. Obrigado. Perfeito. Pode falar? Oi, tudo bom? Meu nome é Khaled, sou da diretoria de ensino Sul 2 da Escola Alfredo Vianello. A minha pergunta é como que eu faço para lidar com aquelas pessoas que são próximas de mim, como amigos, familiares, talvez até pais, como que eu lido com a situação deles usando esse tipo de nicotina, que é alguma coisa que pode ser dentro de casa,
ou tipo num passeio com algum amigo, como que eu faço para lidar, como que eu faço para a pessoa se tocar, para ela parar com esse uso, já que é prejudicial tanto para ela quanto para mim que não sou usuário. Queria saber alguma dica. Eu acho que é importante, independência química, a primeira coisa é acolhimento. Entender que a pessoa ela tem uma doença. Isso é uma doença, gente. Então, a começar a acolher melhor isso. Porque, às vezes, a gente tem muito estigma em relação ao dependente de crack. Então, ele precisa de ajuda e, às vezes, ele precisa de um bate-papo. Mas trazer esse tema muito assim, ser muito acolhedor e receptivo. Não estigmatizar, falar, você é isso, você é aquilo, você é um sem vergonha, você não consegue parar de fumar. Não, isso é uma doença e que causa uns sintomas físicos e mentais muito desagradáveis, inclusive quando a gente tenta parar. Trazer essa questão e se informar um pouquinho sobre, por exemplo, o ambiente que contamina, não só crianças fumando dentro de casa, ou quem convive com fumante, idosos também, porque o Brasil vai começar a ter uma população mais longeva, e as pessoas também vão se implicar nessas patologias, mas os PETs, né? Ano retrasado, eu capacitei os médicos veterinários, porque durante a pandemia as pessoas voltaram a fumar muito dentro de casa, porque não podiam, trabalhavam de casa. E aí a gente teve mais casos de câncer, linfomas importantes em gato, cachorro, passarinho, do que a gente tinha anteriormente. Então, ver que implica mesmo no uso. Falar um pouco de ambientes livres de tabaco, falar sobre ambientes saudáveis, né? A gente tem trabalhado tanto promoção de saúde, cidades sustentáveis, acho que são temas que vocês, líderes, transitam muito bem. A questão da promoção da saúde. Você já pensou parar de fumar? Então, você parou de... Quando que você começou isso? Pergunta, se interessa, orienta, né? Acho que essa é a grande pegada, em qualquer idade. E sempre fazer com que a pessoa pense sobre o assunto, trazendo a informação para ela pensar. O direito é dela, o direito é individual. Mas entender que, assim, ambientes fechados, existem lei. Então, você não pode fumar aqui, isso é uma lei já. Então, como ela veio muito na questão protetiva, do cuidado com o ambiente, com os animais, na saúde planetária. Então, acho que trazer esse tema mais light, acho que é muito mais fácil. É isso.